Olá, boa noite. Descarte de lixo na lixeira? Isso é coisa do passado para esse pessoal do vídeo aí, olha. O despejo do resíduo em um loteamento rendeu multa e até xadrez para os espertinhos. Onde foi? A gente te conta daqui a pouco. E vem cá, me diz uma coisa, quanto vale essa nota na sua compra do mês? R$100. Hoje não tá dando para comprar quase nada com ele comparado a antes. E a gente vai te explicar o porquê. E os navios de cruzeiros estão de volta a Balneário Camboriú. Na primeira temporada, com parte da população vacinada, 22 escalas já estão confirmadas para passar pela cidade no verão. O SCC News está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente ligado no SCC News. A partir de agora, as principais informações do estado de Santa Catarina para você que está em todas as partes aqui do estado acompanhando a gente, ligadinho na nossa programação. A gente vai começar falando de um assunto que com certeza pega para todo mundo. Você certamente já percebeu que o nosso dinheiro está valendo menos. Mesmo quem não perdeu o emprego, continuou trabalhando, está sentindo no bolso que o preço das coisas, em geral, está mais caro. A gente vai explicar agora na reportagem o porquê disso e o que é a tal da inflação que incomoda tanto a gente. Olha só. Ela está na boca e no bolso do povo. Subiu tudo, né? Está subindo cada dia e está uma inflação terrível. Peguei umas 3, 4 coisinhas, R$50. Olha o absurdo. Gente, não dá mais não. Tá muito caro, muito caro. E o salário, nada de aumentar. A inflação está disparando, o preço está um absurdo. A gente vê as pessoas passando fome aí, necessidade. Mas você sabe, de verdade, o que é essa tal de inflação? A inflação é o aumento generalizado e continuado dos preços. Então, nada mais é que o aumento dos preços ao longo de um tempo de uma certa cesta, né, de itens que a gente tem na nossa economia. Na prática, a inflação faz com que o nosso dinheiro perca valor. Ou seja, esses R$100 aqui já não acompanha mais alta nos preços. Antes, com ele, a gente comprava uma cesta como essa. Agora, tem que tirar produto da cesta e não é para passar no caixa, não. A inflação é calculada com base no preço de várias coisas do nosso dia a dia, como o preço da energia, do combustível e da comida. O cálculo é feito por vários indicadores. O oficial é o famoso IPCA. Índice de Preços para o Consumidor Amplo. Florianópolis tem uma pesquisa dessa feita pela UDESC. Só nesse mês de outubro, os dados apontaram que o preço das coisas subiu 1,63% na capital, o maior valor registrado desde o ano de 2010. Nisso aí, a alimentação subiu 9,08% e os dois grandes aumentos que pesaram nesses últimos 12 meses foram a energia elétrica, com 43,52% de aumento, e os combustíveis, com 52,28% de aumento. Além de ser medida de formas diferentes, a inflação também impacta na nossa vida de formas diferentes. Ela pesa muito mais no bolso de quem ganha menos. A inflação acaba sendo bastante impactante para os de baixa renda, né? Eles não conseguem fazer um planejamento familiar, né, melhor, orçamentário. Então, o aumento, principalmente na alimentação, para quem é de baixa renda, acaba sendo muito mais impactante do que para quem ganha salários mais altos. Com o poder de compra lá embaixo e sem perspectiva de melhora, para o consumidor resta dar um jeito. Né? E se você está pensando assim, mas para mim não importa o que isso significa, o que não significa, na verdade você está equivocado, porque todos nós precisamos saber, ainda mais agora que isso está impactando de forma tão brutal na vida de todas as pessoas, sobretudo das pessoas que têm uma renda mais baixa e passam mais dificuldade ainda para poder aí fazer tudo caber no orçamento doméstico, né? Muitas vezes não cabe tudo e alguma coisa acaba ficando de fora. Então, a gente tem que se informar mesmo, tem que aprender o que significa para poder tentar contornar essa situação da melhor maneira possível. E olha, um caminhão travou o trânsito no fim da tarde de hoje na Serra do Corvo Branco, em Urubici. Nas imagens é possível ver o veículo atravessando sobre a pista, atravessado sobre a pista. Nossa, gente, mas essa imagem é chocante, realmente.
Outro caminhão tenta puxar com uma corda e a mesma chega a arrebentar a corda, né? Segundo a Polícia Rodoviária Militar, o veículo já foi removido, o tráfego agora flui normalmente, mas, gente, que medo, né? Poderia até, de repente, ter acontecido algum problema ali e poderia ter acontecido um acidente. É assustadora essa imagem. E mudando de assunto, a administração do SAMU deve ter mudança. É que uma nova portaria publicada pelo governo do estado determina que o atendimento seja descentralizado e passe a ser realizado por organizações sem fins lucrativos que vão participar de um edital para serem contratadas. Quem estiver interessado em participar tem até o dia 14 de dezembro para enviar as propostas. O resultado sai no dia 21 de dezembro. Lembrando que hoje o SAMU é administrado pela empresa OZZ, que presta serviço desde o ano de 2017. Mas, em setembro desse ano, o Tribunal de Contas do Estado determinou que a Secretaria Estadual de Saúde não deve renovar o contrato com a empresa. A data prevista para encerrar o serviço é dia 31 de dezembro de 2021. Por isso, a necessidade de contratar uma nova administradora antes desse prazo. A OZZ, por nota, disse que não irá se manifestar até que tenha acesso a todas as informações dos estudos citados. Apenas após a análise dessas, aí sim que eles vão se pronunciar para a imprensa. Mas é bom lembrar você de casa que nós já mostramos aqui uma série de problemas, né, no serviço do SAMU aqui no estado de Santa Catarina, que é um serviço de suma importância, né? Imagina, né? Um serviço de saúde, ainda mais durante a pandemia, teve aí vários problemas, vários conflitos nesse serviço, nesse atendimento. Olha, já já a gente está de volta e a gente vai falar aqui a respeito de um descarte de lixo inacreditável que aconteceu aqui pertinho no continente, na cidade de São José, e terminou com multa de R$15 mil para os envolvidos, e também teve gente que foi aí para o xadrez. A gente vai contar essa história direitinho logo mais. Não sai daí. De volta com o SCC News e uma perguntinha para você de casa. O que você faz com o lixo aí da sua casa? Você tem um local adequado para descartar? Quando você tira o saquinho da lixeira, e aí você vai descartar onde? Ou você joga, por exemplo, no terreno do vizinho mesmo? Pois é, eu acredito que não, né? Todo mundo deixa aí o seu lixo no local correto de descarte. Mas olha, esse flagrante da Guarda Municipal de São José, um caminhão despejando lixo em um loteamento. Mas os suspeitos foram flagrados pelos agentes da guarda bem no meio aí da empreitada deles. E aí, um deles acabou fugindo. Ficou com tanta vergonha que acabou fugindo. Eu fiquei empolgada com essa história, falei até que foi gente para o xadrez, mas não foi não, viu? A Graziane Bialy está com a gente, vai explicar essa história, porque eu aumentei um pouco, né, Grazi? Na verdade, ninguém foi para o xadrez. Eu acho que eu queria, na verdade, que essa fosse a punição para quem faz esse tipo de coisa, mas não é, né? Conta pra gente o que aconteceu aí nessa história. Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a história aconteceu no bairro Areias, em São José, na parte continental, então aqui na Grande Florianópolis. E eram 3 pessoas dentro de um caminhão fazendo esse descarte ilegal, como você falou. Até que a Guarda Municipal de São José chegasse no local e acabasse com tudo, né? Um deles saiu correndo para o meio do mato e deixou o ajudante e a própria esposa junto com o caminhão lá no local. Pouco caso ele fez, né? A Fundação do Meio Ambiente de São José também foi acionada para atender essa ocorrência. E aí eles apreenderam o caminhão e o flagrante foi todo constatado através das imagens que foram filmadas, inclusive, né? Mas por enquanto ninguém foi preso, Bruna, ninguém foi para o xadrez. Porém, com os documentos do veículo, a Fundação do Meio Ambiente conseguiu então acionar o proprietário do caminhão, que foi autuado aí como coautor, porque ele disse que não era ele que estava fazendo despejo e que ele tinha emprestado esse caminhão para um amigo, que então fez essa ação aí irregular. Porém, como ele é dono do veículo, então ele é responsabilizado como coautor, teve que ir lá no local, recolher tudo que tinha sido descartado e aí fazer o descarte correto lá no aterro sanitário em Biguaçu e comprovar para a Fundação do Meio Ambiente. Mas não parou por aí não. Teve ainda uma autuação, um auto de infração de R$15 mil de multa, que vai ficar sob responsabilidade dele
já que ele é o dono do caminhão, né? Aí vai caber a ele aí ver se ele vai pagar, se vai cobrar do amigo que fez o despejo irregular. E esse caso ainda pode parar no Ministério Público. Aí sim, pode ser constatado como um crime ambiental e quem sabe alguém tenha uma punição mais severa ainda. Bruna. Amigo da onça, né, Grazi? Esse daí não empresta mais o caminhão de jeito nenhum. Porque se não aprendeu dessa vez, olha, acho que não aprende mais. Essa situação realmente é o fim do mundo. Ô, Grazi, você está aí na cabeceira continental, aqui das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, e na ida, né, para o continente, vocês pegaram um movimento bem intenso. Então é até um alerta para quem, por acaso, for sair de casa, né, em direção ao continente. Aí, como é que está a movimentação do trânsito nesse momento, Grazi? Bem verdade, Bruna. Para quem está saindo da ilha indo em direção ao continente, está um movimento atípico, eu diria, porque a gente já não estava mais acostumado com esse trânsito enlouquecedor. Nós levamos mais de 40 minutos para sairmos ali da altura do shopping, na beira-mar, e chegarmos até aqui onde nós estamos, que é um trajeto extremamente curto, né? A gente costuma fazer isso em 10 minutinhos, mas dessa vez levamos acho que foi uns 45 minutos mais ou menos. Quase nos atrasamos para entrar ao vivo com você, viu? Quase não deu tempo. É verdade, então fico alerta aí para quem vai pegar a estrada e vai sair aqui da ilha, para que faça isso com tempo e com calma. Grazi, obrigada pelas informações, falando ao vivo, trazendo para a gente esses detalhes desse caso bizarro, né? E o amigo aí que emprestou o caminhão vai amargar um prejuízo bem alto. Agora, mudando de assunto, falando em prejuízo ainda, na verdade, né? R$15 mil, esse foi o valor do prejuízo que a Prefeitura de Chapecó teve, só que por mês. Sabe por quê? Tem gente destruindo as placas de sinalização de trânsito na cidade. E isso está acontecendo todo mês, ou seja, vandalismo virou moda. Andriele Zambonin está com a gente. Boa noite, Andriele. O que está acontecendo, hein? O pessoal está gostando de dar prejuízo para os cofres públicos aí em Chapecó? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Parece que virou moda sim, mas olha, tem gente que não sabe que destruir patrimônio público é crime. E a Prefeitura de Chapecó está de olho nisso. Até porque são R$15 mil de prejuízo por mês. 15 mil de prejuízo, que se somados em um ano, o prejuízo chega a R$180 mil. Dinheiro que poderia estar sendo investido na cidade. De acordo com a Prefeitura, em média 50 placas de sinalização precisam ser trocadas por mês, por causa do vandalismo. Segundo o diretor de segurança também aqui de Chapecó, na licitação mais recente, cada placa custou R$ 89. Fora também as hastes aí que sustentam essas placas, que custam em média R$ 183 cada uma. E além disso, tem ainda o custo de mão de obra e o custo do material para fazer o conserto destas placas, né? Como, por exemplo, areia, brita, cimento. E tem um problema ainda maior, que com essas placas de trânsito depredadas, estragadas, os motoristas ficam sem orientação, podendo causar acidentes e até as pessoas aí estacionando em locais proibidos. A Prefeitura orienta a população que sempre que vir algo nesse sentido, que ligue para a Guarda Municipal no telefone 153. E se também as pessoas que virem conseguirem fazer fotos e vídeos, aí é ideal também para provar que essa ação está acontecendo. As pessoas flagradas cometendo este tipo de crime vão responder na justiça por isso. Eu volto contigo aí no estúdio, Bruna. Obrigada, Andriele. Obrigada pelas informações, falando ao vivo de Chapecó. Prejuízo, né, para os cofres públicos pelo vandalismo, infelizmente. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre aquele caso da menina de 6 anos que recebeu a vacina da Covid-19 por engano na cidade de Criciúma. Isso aconteceu no sul do estado, né? E hoje o prefeito da cidade, Clésio Salvaro, falou sobre esse episódio, deu um depoimento ali nas redes sociais. A gente vai ver um trechinho, olha só. Esse episódio desta criança que recebeu uma vacina da Covid-19. Meu Deus do céu! Parece assim que é o fim do mundo. Parece que o governo de Clésio Salvaro e Ricardo Fabres, capitaneado pelo secretário Acélio, nós estamos promovendo um fura-fila. O que aconteceu? Uma mãe levou uma criança, uma menina, para tomar a vacina da gripe. Um erro humano foi ali e acabou aplicando uma vacina da Covid-19.
um erro humano que não causa dano nenhum à saúde desta menina. E se fosse o menino também, não teria problema. Meu Deus do céu, até parece que aqui ninguém erra, né? Parece que são todos perfeitos. Quer dizer, o pessoal da prefeitura não pode cometer um errozinho, não. Parece que aqui todo mundo é perfeito. Só o pessoal da prefeitura que cometeu um pequeno errozinho, que não trouxe danos nenhum à saúde dessa criança. A Vigilância Epidemiológica do município disse que essa troca foi feita por uma vacinadora profissional que já foi afastada das funções e uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos. A menina está sendo monitorada por um infectologista e passa bem. E aí você acompanhou a fala do prefeito Clésio Salvaro, tire suas conclusões sobre o que disse o prefeito a respeito deste caso. Olha, policiais militares, civis, bombeiros e servidores do IGP vão ter que aguardar mais um tempo para a aprovação do aumento salarial. A votação prevista para hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina não aconteceu. Sem acordo de líderes, sem votação. Como não estava na pauta do dia, o projeto do governo do estado sobre o aumento salarial dos servidores da segurança pública poderia ser votado em regime extraordinário hoje, já que o texto foi aprovado na íntegra pelas comissões de Finanças e de Trabalho da LESC. Mas uma nova emenda, requerida por um deputado, faz com que o projeto volte para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. A proposta do governo prevê um aumento de 33% para quem tem os menores salários e de 21% para quem já está no topo da carreira. Mas a categoria alega que esse reajuste não repõe todos os anos que eles estão sem aumento. Ele não atende a base, foi bom, mas não atende. A gente quer essa reposição que seja anual. Na realidade, o projeto do governo já veio defasado, né? A gente estava aí numa luta de 9 anos sem a reposição inflacionária e quando conseguimos, ele deu só metade. Já o Sindicato dos Policiais Civis explica que a categoria vem há 8 anos debatendo uma reposição de no mínimo 35%. Não é o que o projeto traz. O nosso pleito era outro, nós pretendíamos discutir mais e discutir de uma maneira mais extensa e profunda. Infelizmente, não tínhamos essa abertura e hoje não temos o tempo. Então, entendemos que o parlamento tem que, sim, logo aprovar e a gente pode passar a discutir futuramente a correção do que nos falta. Agora, uma nova data para a votação ainda deverá ser divulgada. Agora é hora da gente falar da previsão do tempo, porque hoje o dia já teve sol, já teve chuva, aqui em Florianópolis, pelo menos, né? Como é que vão ficar os próximos dias? Vamos conferir no mapa. O aviso começou a valer da tarde de hoje e vai até amanhã às 9 horas da manhã. Da região oeste até o litoral sul podem ocorrer temporais localizados, com bastante chuva em um curto intervalo de tempo. Ventos que podem ultrapassar os 60 km por hora e também queda de granizo. Depois, essa instabilidade se estende até a Grande Florianópolis e norte do estado. No litoral sul deve chover mais e com frequência. Ao longo da quinta-feira, o tempo dá uma melhorada em boa parte de Santa Catarina. Mas no oeste e meio-oeste, durante a tarde, os temporais isolados podem voltar. As temperaturas vão estar altas e com sensação de ar abafado. Em Florianópolis, o dia começa chuvoso, mas depois vai melhorando. A máxima prevista é de 27 graus. Em Joinville, a mínima é de 21. Em Blumenau, durante a noite, a chuva dá uma trégua, máxima de 27 graus. Lages, mínima de 14 e máxima de 25. Em Criciúma, a máxima é de 28. E em Chapecó, os termômetros podem marcar 30 graus. No litoral norte, a expectativa para a temporada de verão é de muitos turistas. A volta dos navios de cruzeiro, depois de quase 2 anos, a Balneário Camboriú já tem uma data marcada, o dia 16 de novembro. Veja agora na reportagem. Atenção, senhores tripulantes, para a próxima parada. Ou melhor, para as 22 escalas de navios de cruzeiro, confirmadas para a temporada de verão na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Nós vamos bater recorde no número de navios que vão parar aqui na nossa cidade e, conforme uma pesquisa, mais de 93% têm vontade de voltar e conhecer a cidade um pouco mais. É importante ressaltar que todos os protocolos de biossegurança da Anvisa, por conta da Covid-19, deverão ser respeitados. Existe uma série de protocolos exigidos pela Anvisa que estão sendo trabalhados junto com a Secretaria da Saúde para receber todo esse contingente, de turistas na nossa cidade. A temporada de cruzeiros promete movimentar a economia. Pelo menos 100 mil turistas devem desembarcar aqui em Balneário Camboriú.
O setor de bares e restaurantes, bastante impactado pela pandemia, já começa a se preparar. A expectativa é grande para uma boa virada de ano e uma boa temporada para 2022 aí para a gente. Os empresários estão confiantes nessa retomada e acreditam na recuperação do setor. Nossa expectativa é muito boa com relação à próxima temporada, porque devido à demanda reprimida que houve nesse último ano, um ano e meio mais ou menos, e com certeza todos os lojistas terão que aumentar o número de funcionários. Os turistas que chegam vão encontrar uma nova estrutura na Praia Central, após o alargamento da faixa de areia. Tudo para garantir uma temporada inesquecível. Estamos felizes e otimistas com a retomada das paradas de cruzeiro em Balneário Camboriú. Primeiramente porque voltamos aos catálogos das operadoras de cruzeiro. E isso é muito importante para a promoção de um destino turístico. Agora, além das farmácias, os cartórios passam a fazer parte da rede de apoio contra a violência doméstica em Santa Catarina. Olá, Bruna. Mais de 500 cartórios de Santa Catarina, sob a orientação do Poder Judiciário, agora estão integrando a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. As mulheres podem mostrar no cartório pedir socorro, mostrando esse símbolo aí. É o desenho de um X na mão que pode ser vermelho ou não e que deve ser mostrado para os colaboradores das serventias extrajudiciais. Além dos cartórios, as farmácias também estão preparadas para identificar as vítimas de violência doméstica por meio do símbolo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, 57 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado. A região ficou entre os estados com mais feminicídios do Brasil durante a pandemia. E aqui em Joinville, mais de 300 mulheres solicitaram medidas protetivas em 2021. Então, quando o colaborador de uma farmácia e de um cartório verem esse X na mão de uma mulher, devem estar entrando em contato imediatamente com 190 da polícia para poder denunciar o caso e, se possível, até dar aí um abrigo para essas mulheres. Eu volto com vocês no estúdio. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se. Até lá.